Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste dia 11 de julho de 2020, 14ª semana do Tempo Comum. Hoje a cor litúrgica é a branca porque nós estamos celebrando o dia de São Bento de Núrcia, que deu origem à Ordem dos Beneditinos, tá? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. No ano da morte do rei Osias, viu o Senhor sentado num trono de grande altura, e o seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: Assim que isto tocou seus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, enviai-me. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 92, com o refrão: Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reino o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reino o Senhor, revestiu-se de esplendor. O evangelho de hoje está em Mateus 10, versículos 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa lhes chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante dos meus, do meu Pai, que estás no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que estás no céu. Palavra da salvação. Bem, para o dia de hoje, né, na realidade, eu não tenho costume, é muito raro, de eu estar falando de algum santo muito conhecido, que é o caso de São Bento, dentro da liturgia das horas. Dentro da liturgia da palavra. Liturgia das horas. É que eu abri aqui a liturgia das horas, por isso que eu estou com ela na cabeça. Mas assim, eu vou dar uma dica de livro nesse caso, tá? Eu poderia estar falando, na realidade até posso estar aqui mesmo falando, da breve biografia de São Bento Abade, que está na Liturgia das Horas, que eu abri meu aplicativo aqui, e o que diz na parte, é a memória, né? Nós vamos fazer memória dele, e a breve biografia diz assim: Nasceu em Núrcia, na Úmbria, Itália, por volta do ano 480. Estudou em Roma. Começou a praticar vida eremítica em Subiaco, onde reuniu um grupo de discípulos, indo mais tarde para Monte Cassino. Aí fundou um célebre mosteiro, e escreveu a regra, que, difundida em muitos países, lhe valeu o título de Patriarcado Monarquismo do Ocidente.
Morreu a 21 de março de 547. Contudo, desde fins do século VI, sua memória começou a ser celebrada em muitas regiões no dia de hoje, dia 11 de julho. Tá? Então, o livro que eu tenho para indicar é justamente A Regra de São Bento. O título é esse, A Regra de São Bento, da editora Subiaco. Olha que interessante, né? Por isso que eu nunca entendi por que desse nome, mas Subiaco tem a ver com São Bento. É a editora, inclusive, do material que eu tenho da Santa Gertrudes de Elfita, né, que é Mensagem da Misericórdia Divina e Vida e Exercícios Espirituais. Você encontra por essa editora também, super indico. Lembrando que Santa Gertrudes de Elfita, Santa Gertrudes Magna, a Grande, ela foi, digamos, uma das precursoras a ter uma experiência com o Sagrado Coração de Jesus. Mas lembrando que a difusora, a santa que difundiu a devoção do Sagrado Coração de Jesus, foi Santa Margarida Maria Alacoque, a pedido do próprio Jesus. Tá? Então, outros santos tiveram experiências com o Sagrado Coração. Uma delas é Santa Gertrudes de Elfita. Tá, agora vamos voltar aqui para São Bento. Essa regra de São Bento é no formato de bolso e é bilíngue, ou seja, que se você que lê em latim, vai também ter aqui a edição original, tá? Ou se você estuda, precisa de uma fonte que seja uma tradução, que tenha a parte bilíngue, né, que tenha original com a tradução, também você pode estar estudando aqui, né? Eu sempre tenho esse olhar de historiadora, por isso que eu tenho falado isso. Mas é bem interessante. São quantas páginas? Quase 380 páginas, gordinho, para um livro de bolso, tá? E se você que não é, né, da congregação dos beneditinos, ou mas você gosta de São Bento, quer saber mais a respeito, então esse é um dos livros aqui, que é a própria regra de São Bento, tá? Ele está na 4ª edição, aumentada com referências escriturísticas e patrísticas. Interessante. Edições Subiaco, Mosteiro da Santa Cruz, isso em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você pode entrar em contato pelo e-mail publicações monásticas, sem cedilha, sem tio, sem acento, @yahoo.com.br. Eu tenho que falar isso, né? publicaçõesmonásticas@yahoo.com.br, lembrando que não tem tio, acento e cedilha, beleza? Então é do mosteiro lá em Juiz de Fora, bem interessante, tá? Eu tenho livretinho. Na verdade nunca li porque eu tinha outras coisas para ler, né? Mas acho que vou começar a dar uma leiturinha, fazer uma leitura aí. Então, como eu falei, aqui no canal é difícil eu estar falando de algum santo muito conhecido, por exemplo, Santa Rita de Cássia, São Bento. Não é questão de ser devota, tá? Talvez o santo mais conhecido, o único que eu falo muito, é Santo Antônio de Pádua. Mas mesmo assim, quando é falado de uma forma folclórica, pejorativa, em forma de chacota, né? Tipo, não casou, vai lá pedir pro Santo Antônio casar. Sequestra o Senhor Jesus, sabe? Aquelas bobeiras. Então, no caso de Santo Antônio, é para resgatar a honra dele, né? Que eu faço isso. E já falei, repito, sou promotora de santos esquecidos, tá? Então, eu ia falar nesses tempos aí sobre Santa Juliana de Falconieri, sobrinha de um outro santo e tudo. Ela que é da ordem das servitas, é que eu confundo com as salvistas, mas é que as salvistas é outra linha, é as servitas, servas, né? E infelizmente eu só encontrei material em italiano, que é uma língua que eu não leio. Porque assim, necessariamente, veja bem, vou te dar esperança. Às vezes você acha que tem que ler e falar a língua, né? Mas quando a gente é pesquisador, ou você está numa linha de pesquisa, só ler já adianta bastante coisa, né? Mas o italiano é uma das línguas que eu não sei ler, assim como o francês também. Em inglês, espanhol, a gente dá um jeito, né? Eu dou um jeitinho. Mas não adianta também falar que bota tudo no Google, né? Eu gosto de ler livro corrido, assim. Nada de ficar fazendo tradução do Google.
Então, a maioria das obras a respeito de Santa Juliana estão em italiano. É uma santa italiana e tem um milagre eucarístico, nossa, maravilhoso, né? Que eu já contei, mas eu reconto aqui para vocês. A data dela ainda eu estou na dúvida, entre o dia 18 ou 20 de junho. É uma dessas duas datas, mas a princípio acho que é dia 20. Ela, então, sobrinha de um outro santo, então ela é também criada em berço católico, família de nobres, deixou de casar, apesar de ser muito bonita na época, né? Então havia muitos pretendentes. Fora a questão social, ela era nobre, então é lógico que tinha pretendentes. Não quis casar, entrou para a ordem feminina dos servitas, porque um dos tios que é santo é um dos 7, 8 fundadores da ordem dos servitas, da ala masculina, e ela que viu meio que uma prioresa do mosteiro da ordem feminina dessa ordem. E fazia muito jejum, ia, ia ao encontro dos pobres miseráveis, ajudava muito fazendo caridade. Por conta de sua família nobre, muitas donzelas de nobres médios ou altos foram atrás dela. Tipo, eu falar a verdade, muitas acho que não queriam casar, né? Então, abandonavam suas vidas seculares e viviam a vida assim, da congregação religiosa. Sentiam esse fervor, né? Sentiam esse amor também. Então, como ela era muito tida a jejuns, comia muito pouco, rezava muito, fazia muita caridade, né? Ao estilo da irmã Dulce, vamos colocar nesses pontos. Chegou uma fase da vida que ela estava muito mal e ela não conseguia mais comer, mas não devido ao jejum. Provavelmente ela adquiriu alguma infecção intestinal ou estomacal em que ela não entrava nem água, não conseguia beber. Então provavelmente ela morreu de fraqueza, anemia e tudo. E aí nos últimos momentos de vida ela não conseguia nem receber o viático, ela não conseguia tomar a comunhão, a Santa Eucaristia. E o que ela pediu? Que colocasse no peito dela, né? Não sei que altura aqui, mas que fosse colocado, provavelmente aqui no peito, um pouco antes dos seios mesmo, a Santa Eucaristia, o Senhor Jesus. Então, ao invés dela poder receber o viático, a última comunhão, né, que ela sabia que já estava para expirar, colocaram então a Santa Eucaristia no peito dela e ela expirou, morreu, dizendo: Meu doce Jesus. No que ela disse isso, instantaneamente, então esse é um dos milagres, como dizem, um fato extraordinário dela. Na hora que ela expirou, a Santa Eucaristia sumiu do peito, provocou uma marca no corpo dela, como se fosse um selo, como se fosse aqueles ferros de queima, sabe quando você aquele ferro para marcar bicho assim? Então, entrou como se fosse marcado a fogo e o corpo digeriu a Santa Eucaristia daquela forma. Por conta disso, essa ordem religiosa possui em seu peito o símbolo da Santa Eucaristia. E por algum motivo, não sei se. Aí que tá, aí eu não posso dizer porque eu li no site. Parece que por conta desse amor à Santa Eucaristia de Santa Juliana de Falconieri, agora esqueci o nome do Papa, ele teve o discernimento de instituir o dia de Corpus Christi. Mas isso eu não posso afirmar porque eu não tenho elementos, fontes que eu possa estar lendo para confirmar isso para vocês e para mim também, que aí eu fiquei com a outra pulga atrás da orelha, né? Além da vida dela, muito interessante, a morte também, esse fato extraordinário, parece que o corpo dela é incorrupto, né? Lá na região da Itália. Ainda tem esse detalhe de que talvez ela tenha tido uma certa participação em dar um discernimento ou que a Santa Eucaristia entrasse na discussão lá no patriarcado diante do Papa da época
ou passado um tempo, ou de alguma forma vai que o Papa. Isso são especulações, eu não tenho elementos históricos para isso, mas são especulações. Não sei se o Papa que instituiu o Corpus Christi, ele era devoto de Santa Juliana de Falconieri, ele conhecia essa história e de repente ele também, movido pelo Espírito Santo, instituiu o Corpus Christi. Mas eu vi alguma coisa referida a isso. Tá? O restante são suposições da minha parte. Então, se você lê italiano, se você tem contato com a língua italiana, livros, procure por essa Santa Giuliana de Falconieri. Eu recomendo muito, assim, é uma história magnífica, linda mesmo. Uma vocação, assim, com começo, meio e fim glorioso, né? Fim aqui na Terra, porque depois tem todo um percurso lá no céu. Então, que Santa Juliana de Falconieri, né, esteja nos ensinando a receber melhor Senhor Jesus sacramentado. Claro que hoje é dia de São Bento. Inclusive, vamos rezar por todos que fazem aniversário. Como eu já falei, eu não comemoro meu aniversário. Mas é que eu lembrei de um rapaz que faz aniversário hoje, um menino mesmo. E era um menino lá do lugar, lá na seita que eu frequentava inicialmente, né? E eu sempre penso assim, essas pessoas que nascem em datas assim de grandes santos, né? Qual que é o potencial dessas pessoas? Algumas realmente encararam a vida religiosa, né? Estão aí, então a gente tem que rezar também por elas. Mas algumas estão aí no mundo e aí eu fico me perguntando, será que não é uma vocação meio perdida? Será que em algum momento da vida vai acontecer? Será que vai dar tempo de Jesus chegar neles, ou algum santo amigo de Jesus, né? Os santos são amigos do Senhor Jesus e de Nossa Senhora. De algum santo, como aconteceu comigo dentro da faculdade, né? Várias obras, própria Nossa Senhora com a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, num livro. Será que chega? Será que o dedinho, né? Para fazer um toque-toque lá na cabecinha da pessoa chega a tempo para salvar a alma dessa pessoa, mas principalmente ativar a vocação dela? Então hoje, como eu lembrei desse menino, eu vou rezar por ele, né? Então se por acaso, vai uma dica, né? De repente você lembra de uma pessoa, afeto, que você tem afetos bons, mas por algum motivo a vida separou, né? Porque a amizade também tem um pouco dos interesses mútuos, às vezes, né? Às vezes porque tá joga futebol, ou porque é lá do artesanato, porque isso, aquilo, aquele outro. Mas por algum motivo os interesses mudam, a vida nos leva para outro caminho, família, etc, né? Então se você lembrar de alguém do seu passado, que tenha sido bom ou ruim também, virou inimigo, te prejudicou, reze muito por essa pessoa. Mesmo que você não queira. Eu tô falando até no sentido assim, pessoas que você não gosta. Ou que você gostava, mas elas passaram a ser enfadonhas. Porque tem aquelas pessoas meio chatas, né? Você descobre a realidade delas, a verdade delas, e você cria uma animosidade meio grande, assim. Então, reze por elas. Reze porque elas estão querendo chamar atenção. Só que, assim, lembrando que você não é Jesus. Você é um anunciador de Jesus. Por que eu digo você não é Jesus? É que às vezes acontecem umas situações na minha vida em que as pessoas pediam. Não tem problema pedir oração para mim, mas tem que ter um limite. As pessoas pediam oração para mim como se eu fosse o próprio Jesus, né? Aí não dá, gente. Aí é um fardo muito pesado. Não estou dizendo que eu sou. Não, eu rezo pela pessoa. Graças a Deus sempre foi positivo. Nunca teve nada assim. E se teve, de repente a pessoa morrer e tal, a gente encaminha a alma, a gente reza por ela. Mas eu digo que tem algumas pessoas que aquele cristão 6 horas, que a irmã Eunice da Canção Nova fala, sabe cristão 6 horas? 6 horas pra mim, 6 horas pra mim, 6 horas pra mim. E a pessoa nem pra fazer o mínimo, né? Nem para rezar uma ave Maria já de cara pela manhã, né? Agradecendo pelo dia, entrando já no combate espiritual do dia. Pelo menos orações da manhã, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso até uma vez eu fui me confessar com um padre, num setor aí, outro setor, porque são setores, né? Tem os bairros que são setores. Aí, primeira coisa que ele perguntou para mim: suas orações pela manhã e à noite, como estão? Está rezando? Eu falei, não, estou rezando. Aí eu fiquei pensando, nossa,
Para ele fazer essa pergunta é porque acho que as pessoas não rezam mesmo, nem para si mesmas. Gente, eu não consigo conceber uma pessoa que não comece o seu dia rezando, pedindo perdão já de cara. Primeiro porque eu já sou uma que já sai pecando já pelo sonho. Dependendo de como eu tô, às vezes eu já sonho coisa que Deus me livre. Aí, ai, perdão, Senhor, já começa pedindo perdão, né? Miserável que eu sou. Ah, tem que ter vergonha na cara. Aí, isso que ainda vivo de mau humor, né? Porque tem questão orgânica envolvida, mas devido a essa pandemia. Poxa vida. Aí aquilo me fez meditar. Eu falei, meu Deus, o povo é tão assim. Pede oração, joga aquele monte de papel de pedido de oração. Às vezes você coloca no cesto de uma igreja, no cesto da outra igreja, depois no cesto do Padre Manzotti, depois liga para a associação evangelizar, reza para canção nova, reza, joga a intenção de oração para tudo que é lado. Eu já tive essa fase, não vou mentir não. Já tive, mas foi, graças a Deus, foi uma fase. É que eu tava com um problema em casa de saúde e ainda por cima me envolvendo com o pessoal da seita, que Deus me livre, devia estar rezando para que eu morresse, né? Mas faz parte, não morri e ninguém morreu também. Eu também nunca desejei a morte para esse povo, né? Então, é isso. Sem contar que o povo quer ver a gente comendo o capim pela raiz, né? É sempre assim. Se não é para se aproveitar da gente, é para ver isso, né? Então reze para essas pessoas, tá? Reze muito. Entre em combate espiritual. Combate espiritual não é só fazer oração espontânea, né? Se existem orações aprovadas, desde uma Ave Maria e um Pai Nosso, é bom praticar, porque você medita ou na Ave Maria e no Pai Nosso, é uma ótima meditação, ou até um meia-culpa, né? E vê a intenção que você coloca nas orações. Então não esqueça nunca das pessoas que você não gosta, das pessoas que te prejudicaram, dos seus desafetos, dos desafetos que odeiam você, que, ó, tem, viu? Mesmo que você diga que não, eu não tenho inimigos. Não, tem sim. Tem, e para piorar são aqueles que têm a fachada bonita, né? Ou seja, tem um sorriso nos lábios, mas que é mais que você entre no rodado do caminhão lá. Aliás, só para terminar, eu vi um vídeo, na verdade foi tirado como um memezinho. Era de uma câmera de segurança, duas moças caminhando na calçada. A que estava mais para dentro da calçada, na hora que viu que estava chegando um ônibus, simplesmente empurrou a amiga, hein? Sabe por que é amiga? Empurrou a guria, só que graças a Deus o ônibus viu, parou. A guria não foi atropelada, ela levantou meio cambaleante, a guria que empurrou teve a capacidade de abraçar e dizer, ai, tá tudo bem com você. Dá pra ver assim, sabe? Aquela falsidade, nas costas dá pra ver. Que as meninas estavam indo, a câmera olhando, e uma delas simplesmente empurrou a outra pro rodado do ônibus. Isso eu vi no Instagram, nesses perfis de sarrismo, assim, que tira sarro, sabe? Jesus, gente, que isso. Saiba que esse tipo de inimigo é o pior que existe. É aquele que você coloca na tua casa, você coloca na tua vida, você não tá vendo que a pessoa tá querendo o teu mal de morte, e ela quer te matar a todo custo. E às vezes o motivo é fútil mesmo. É por inveja, é porque não gosta de você, ela quer te prejudicar até a morte. Ela quer alguma coisa de você. Às vezes ela nem sabe o que quer de você, e por isso age assim. Discípulo do capeta, né? Que o demônio faz o quê? Ele mente, destrói, causa confusão e mata. Rouba e mata, né? Jesus já falava isso. Tá certo? Então, de certa forma, a pandemia veio nos preservar também desse tipo de coisa. Ontem, na liturgia, o que eu falei? Era aquele caso do rapaz da cobra, né? Que até agora tá mal explicado. Como que ele foi picado pela naja, que não existe, é a única espécie, eu não sei como é que a pessoa tem capacidade de trazer esse tipo de coisa pro Brasil. Não existe essa espécie no Brasil, nem no zoológico, agora ela tá lá, guardadinha pelos órgãos públicos, não sei se pro zoológico, pro Butantan, não sei. Fora que encontraram mais cobra. E agora os pais do Piá, mas o Piá vai ter que se explicar, né? Se o Piá sobreviver e não ficar lesado da cabeça. Bem, para finalizar, né? Aquele humor negro muito típico da minha parte.
Aí um cidadão fez uma musiquinha na internet, dizendo assim, eu não consegui ver, graças a Deus a internet deu uma pifada bem na hora que estava carregando o vídeo. Mas estava bem assim, se você não morreu, se em 2020 você não morreu, não importa do que. Se você não morreu, você ficou meio lesado, né? Sequelado, né, lesado? Sequelado. Olha, gente, é cada coisa, né? Brasileiro é fogo. Fica tirando sarro disso. É bem assim. E pior que e teve um cartunista que também de humor negro falou: parabéns a você que chegou no segundo semestre de 2020 vivo. Então, meus parabéns a todos nós que estamos vivos, tá? Mesmo sequelado da Covid. Sabe, o pessoal não tá entendendo. Pô, fica sequelado. Se não é mal dos pulmão, é mal dos músculos e mal da cabeça. Tá? Só um aviso pra você que fica aí achando que festinha clandestina é a melhor top da vida. Melhor coisa da vida. Eu espero que esse público não seja o meu. Deus me livre. Eu posso ter um ouvinte aqui desse canal. Mas se você é um inconsequente, faz favor de lavar essa cara suja. E dobrar o teu joelho nos milhos. Sabe quando o pessoal antigo falava? Vou me ajoelhar nos milhos? É, tá merecendo. Nós estamos merecendo. Gente, desejo a todos um ótimo sábado. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Fiquem bem, não fiquem doentes, pelo amor de Deus. Tá? E não fiquem dando problema pros outros também. Não seja um problema, seja a solução. Paz e bem.